Keidson. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma quarta-feira aqui no Sítio Agudo para engrandecer o nome do Senhor e também, através da sua palavra, edificarmos no nome de Jesus. Então, Deus abençoe a vida de cada um. Hoje estaremos com a irmã Maria dirigindo o culto e também a mensagem desta noite será trazida pelo irmão Alisson de Natuba. Então Deus abençoe nossas vidas, que Ele receba nossos louvores e toda a nossa adoração. Amém, irmãos? Então a irmã Maria estará dirigindo o culto. Deus abençoe a todos. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido a igreja para ficar de pé. Vamos iniciar com uma oração. Pai querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, dentro da Tua presença, para te agradecer, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede, Pai, de estar aqui na Tua casa, para Te louvar e agradecer o Teu santo nome. Te agradecer por tudo, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação das nossas almas. Te agradecer por todos que aqui chegaram, Senhor, abençoa aqueles que ainda não vieram, Senhor, Tu sabe. Se vier, Senhor, traz em paz. Abençoa o culto nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações. Amém? Amém. Ainda de pé, vamos ler Romanos, capítulo 12. Alguns versículos. Versículo 1 e 2. Amém. Amém. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Oremos mais uma vez. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esta palavra que Tu nos deste, meu Pai. Que possamos, Pai, guardar em nossos corações, Pai, para que possamos Te servir na beleza da Tua santidade. Nesta noite, abençoa cada vida aqui presente, Pai. Abençoa, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, falar aos nossos corações. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, que vai louvar e agradecer o Teu nome. Amém. Amém. No nosso inário, quem tiver com o inário, vamos louvar. Vamos louvar o número 8. Número 8 do nosso inário. Abrigo no temporal. Rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Lugar de sombra no verão, descanso na tribulação. Vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom num bravo mar, consolo na tribulação.
ancoradouro singular, consolo na tribulação. Sim, ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Jesus é o nosso benfeitor, auxílio na tribulação, presente eterno Salvador, auxílio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação, refúgio na tribulação. Glória a Deus. Ainda vamos louvar o... Ainda vamos louvar o número 69. Contas muitas bênçãos. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos diz de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca as bênçãos poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém, glória a Deus. Quantas bênçãos, né? Que o Senhor tem feito conosco. São muitas as bênçãos. Nós, às vezes, reclamamos, né? Às vezes, só reclamamos, esquecemos de agradecer as grandes bênçãos que o Senhor tem feito conosco. Ainda vamos louvar. Quatro. Nome precioso. Número 4. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto hoje
doce a fé, esperança do porvir, nome bom, doce a fé, esperança do porvir, santo nome comparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu, nome bom, doce a fé, esperança do porvir, nome bom, doce a fé, esperança do porvir, este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Com o Pai agora temos, por Jesus real perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Amém. Amém. Ainda dando continuidade aos louvores, convido o meu irmão Deus para louvar. E com este, nós vamos contribuir com os dízimos de oferta. Os irmãos que trouxeram, por favor, depositem. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. De Deus.
Amém, glória a Deus. Já temos louvado, né? Vamos fazer a oração pelos dízimos e as ofertas. Uma curva a sua cabeça. Oremos. Pai querido, nesse momento, Pai, queremos te agradecer por este momento, Senhor, de contribuição, Pai. Te apresentamos, Senhor, todos os teus filhos, Senhor, aqueles que contribuíram com os dízimos e oferta, Pai, para a manutenção da tua casa. Sim. Abençoa cada vida, meu Pai. Aqueles que não puderam, Senhor, abençoa a vida dos teus filhos. Multiplica, Senhor. Abre porta de emprego, Senhor. Multiplica, Senhor, a sua fazenda, Pai. Abençoa cada vida aqui presente, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Também convidar a irmã Berenice para louvar. Vou ler um texto da palavra. Amém. Só os irmãos louvados, Senhor. Amém. Amém. Vou deixar um versículo aqui que se encontra em Jeremias 33:3, que diz: Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Também convidar a irmã Bete para louvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Que a gente pode, estamos reunidos numa só vontade, né? Que é agradar nosso Deus, que é louvar e engrandecer o santo nome dele. Que ele é digno de toda honra e de toda glória, né? Amém. Glória a Deus. Eu não canto nada e hoje eu não canto mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Deus sabe todas as coisas. Eu vou deixar um verso da palavra do Senhor que o nosso Deus nos mostra, né? É um versículo diferente, só que me chama muita atenção. Aleluia. Disse-me, em Ezequiel 37, 4. Amém? Glória a Deus. Disse-me, ele profetiza a esses ossos e dizei-me, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Palavra tremenda, né? O 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, que eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Glória a Deus. Que bom, né? Eu estou com essa garganta aqui, né? Eu tenho problema nas cordas vocais. Já tive esse problema que eu contei aqui no câncer na tireoide. Mas aí eu leio isso aqui e eu vejo que o meu Deus, ele é tremendo. Se ele é capaz de levantar ossos secos, se dá vida aos ossos secos, né? Você imagine ele nessa minha garganta, na perna do meu irmão ali, né? Não é nada. À vista do que ele promete a gente, que ele fez e faz. E é só esperar e pedir com fé que nós alcançamos aquilo que Deus prepara. E também que seja feita a vontade do nosso Deus, né? Que a gente pede, mas a gente tem que dizer assim: Deus, seja feita a tua vontade, meu Senhor. Que tu faça a tua vontade na minha vida, na vida do meu marido, na vida de nós todos, não é isso? Amém. Amém, glória a Deus. Eu peço também oração para minha filha, que hoje eu tomei um mau susto de manhã. Eu fui tirar sangue, fazer um exame lá em Orobó. E pela manhã ela me ligou morrendo de chorar. Cedo. Aí ela estava com muita dor, pastor, muita dor, com o pulmão doendo, com febre, com dor de cabeça, o corpo todo doído. Então eu tomei aquele susto, né? E eu pensei, meu Deus, livra minha filha. Pensei logo, não, né? Mas aí, Deus, ele é tremendo. Eu orei a Deus ali mesmo onde eu estava.
Eu disse, Deus, seja o que for, Senhor, que o Senhor capacite ela, que ela aguente. Que eu creio em Ti, Pai, que o que for vai ser resolvido. Então, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, ela tomou em remédio, já está sendo medicada e está melhor. Então, eu quero agradecer, desde já agradeço a meu Senhor por Ele ter me escutado. E eu logo agradeço a meu Deus em tudo. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade. Que Deus tome conta de todos nós. Amém. Glória a Deus. Também vamos ouvir nosso pastor louvar. Com a oportunidade para você. Graça e paz mais uma vez. Amém. Nesse momento vamos continuar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louvarei, te adorarei.
a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Que assim seja em nossas vidas. Amém. Vamos curvar nossa cabeça e agradecer a Deus pelo período de louvor. Em seguida, convido o irmão Real Deus para orar pelo pregador. Glória a Deus. Oremos, Pai querido, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por este momento de louvor, Senhor, que Tu nos concedeste, Pai. Que as nossas almas, Senhor, estejam alegres, felizes, Senhor, por ter louvado e ter adorado Teu santo nome, Pai querido. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas. Obrigado, Senhor, pelos livramentos concedidos, Pai. Pelo livramento que Tu tem dado ao Teu povo, Pai. A cada um que viaja neste momento, Senhor, que Tu livre de todo mal. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Em seguida, nosso pregador. Graça e a paz aos irmãos. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, Pai Santo e querido, nesse momento, Senhor, vou te agradecer, Senhor, primeiramente, a cada vida que está aqui presente, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Senhor, também venho clamar a Ti, Pai amado, que o Senhor venha usar o Teu servo, Senhor. Venho implorar a Ti, Senhor, pela intervenção do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre a vida do Teu servo, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, venha responder, Senhor, respostas de orações, Senhor, das nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha usar ele, que não seja, Senhor, palavras de sua boca e de seu coração, mas que venha, Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai amado. É assim, Senhor, que eu oro, que eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O irmão, qual é o nome dele? Alisson. Alisson. Está com a oportunidade. Graça e paz, amados. Amém. Vou tirar aqui um pouco essa máscara. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá. Fico muito grato em conhecê-los e grato a Deus por essa oportunidade. Eu tenho aprendido no dia a dia que bom é render graças ao Senhor. A dificuldade sempre vamos ter, mas louvado seja o nome do Senhor, porque temos um Deus acima de todas as coisas, um Deus que nos ama na sua infinita graça e misericórdia. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu queria que os amados abrissem as Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1. Deus tocou no meu coração para trazer uma reflexão desse livro. E eu queria que os amados abrissem. Vamos ficar de pé um pouco para esticar um pouco a coluna. E vamos aqui lermos junto o livro de Efésios, capítulo 1. Todos acharam? Efésios capítulo 1. Todo o capítulo é pequeno. Amém? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, no amando, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto aos do céu como da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesse dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando-nos os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder, o qual excedeu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente séculos, mas também no porvir. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para que se o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus para que Ele possa fazer a aplicação de Sua palavra em nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo simples fato e pelo imenso fato do Senhor ser o nosso Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela grandeza da Tua bondade, da Tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos faz, Senhor, enxergar a nossa pequenez diante de Ti. Pedimos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer uma palavra aos nossos corações, que o Senhor possa estar agindo em nossas vidas. Assim nós te oramos, Senhor, para que esta palavra de hoje possa entrar no nosso coração e que nós possamos entender, Senhor, os teus propósitos. Assim nós te oramos, assim nós te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Poder sentar, irmãos. Quando eu orava a Deus em casa e pedia ao Senhor uma palavra, o Senhor colocou fortemente em meu coração esse texto em Efésios. E ao ler
eu tenho aprendido que a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, ela é tão rica, que ela por si só ela fala. Muitas vezes nós procuramos tantas palavras de Deus, muitas vezes vamos à igreja, tantas vezes naquela ansiedade, naquela necessidade de ouvir um pouco de Deus, e algumas vezes esquecemos que o simples fato de abrirmos a palavra de Deus, de fazermos a leitura da palavra de Deus, o Senhor ele fala aos nossos corações. Eu acho interessante que cada vez que nós vamos lendo a palavra, ela vai agindo em nossa vida, ela vai falando aos nossos corações. E quando eu lia esse livro de Efésios, esse capítulo de Efésios, me veio uma pergunta: qual o propósito de Deus em nossa vida? Eu creio, irmãos, eu creio, amados, que se Deus nos faz existentes, se Deus fez com que nós viéssemos a existir, Deus tem um propósito. Eu tenho certeza que nada em nossa vida acontece simplesmente por um acaso. Acontece simplesmente porque não tinha uma outra coisa a acontecer e por conta disso aconteceu isso que está acontecendo. Eu acredito fielmente que o simples fato de estarmos aqui neste momento é um propósito de Deus. E me veio essa pergunta, e essa pergunta eu faço aos amados aqui nesta noite: qual o propósito de Deus em nossa vida? Você já se perguntou, meu Deus, por quê? Por que eu sou existente no mundo? Por que o Senhor me criou? Eu lembro que no início da minha vida cristã, no início que eu comecei a identificar um pouco a Bíblia, eu dizia, mas Senhor, é tão difícil. Senhor, essa caminhada é tão ardosa. E às vezes eu pensava, mas será que se eu não tivesse nascido não seria melhor? Porque talvez eu não precisasse passar por tudo isso. E mais na frente a gente vai entendendo que a nossa vida ela tem um propósito. Que Deus ele nos fez, ele nos criou com um propósito. E eu queria compartilhar com os amigos, com os amados, com os irmãos, aqui esse texto de Efésios, qual o propósito, aos olhos desse texto, nessa epístola de Paulo aos Efésios, o que é que o Senhor nos fala nesta noite? Qual o propósito em nossa vida? A gente entende aqui que Paulo traz à igreja uma palavra. Inicialmente a gente consegue logo ver algumas coisas. Eu peço aos irmãos que deixem a Bíblia bem aberta. Inicia-se a carta à igreja em Éfeso comparando a igreja com o corpo. A gente percebe claramente essa comparação. E uma das coisas que eu acho rica nesse texto é que a gente vê de forma bem vista a Santa Trindade de Deus. A gente vê no capítulo 1, a gente vê a ação de Deus, a ação de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo de Deus com um só propósito em nossas vidas. A gente começa a enxergar aqui, eu não vou me demorar muito nessa ação, mas a gente vê um planejamento do Pai no capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Eu peço que os irmãos acompanhem. O primeiro versículo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, da parte de Deus. A gente vê também que tem uma ação comprada, que o povo foi comprado pelo sangue de Jesus. A gente começa a ver no verso 12, no verso 7. Versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. A gente vê no verso 6 que está falando sobre Jesus Cristo. A gente vê a ação de Deus, a ação de Jesus, e vemos a ação de ser preservado pelo Espírito Santo, que a gente vê no versículo 13 e 14. Em quem também vos depois que ouviste a palavra da verdade do Evangelho, fostes do Evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então a gente vê toda uma ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no início do capítulo 1. E eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fazia no início: para quê?
qual foi, melhor dizendo, o propósito de Deus em nossas vidas. Qual é o propósito de Deus em nossas vidas? A gente vê todo o agir de Deus, o agir de Jesus, a ação do Espírito Santo com um propósito. A gente entende, irmão, que nada na nossa vida é por acaso. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer de uma árvore, se assim não for a vontade de Deus. Eu queria que frisasse bem essa questão, qual o propósito de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, eu queria mostrar claramente nesse texto que Deus nos escolheu. Que Deus escolhe o seu povo. Deus age com a ação de dizer assim, eu quero você. Deus diz e olha para você e diz, Deus, eu escolhi você. E o que eu acho interessante na grandeza da graça de Deus é que a escolha de Deus não é pelo nosso mérito. Não é porque somos maiores, menores, mais bonito, menos bonito, mas Deus escolhe pela grandeza da sua graça. Eu acho grandioso a graça de Deus, que muitas vezes quando não nos achamos nada, o Senhor diz, é você que eu quero. Muitas vezes nos encontramos em situações que olhamos para as pessoas e dizemos, mas Deus, por que eu? Fulano tem um conhecimento tão melhor, fulano tem uma atividade tão mais ativa sobre isso, por que eu? E a gente entende que uma das primeiras ações que Paulo mostra no livro de Efésios é que o próprio Senhor Jesus, que o próprio Deus, Ele nos escolheu. Então a primeira ação que eu queria frisar nesse texto é que Deus nos escolheu. Veja o que é que diz no capítulo 1, verso 4, o começo dele, a parte A. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja que existe uma escolha de Deus na vida nossa. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então Deus não nos escolheu depois. A gente vê aqui frisando o versículo 19 e o versículo 20, falando que Cristo estava morto e ressuscitou. Estava morto e o Pai o ressuscitou. E o próprio Jesus ressuscitou. E muitas vezes, amado, nos encontramos da mesma forma, mortos. A Bíblia diz que o ser humano está morto pelo seu pecado, morto pelas suas ações humanas. E Jesus, quando Ele nos alcança, quando Ele nos salva, Ele faz isso com um propósito. E o Senhor Jesus, quando Ele nos escolheu antes de qualquer coisa, para que ninguém dissesse Ele foi escolhido simplesmente porque Ele é o que é. Ele foi escolhido simplesmente pelo que Ele fez. Mas a escolha de Deus, a ação de Deus em nossa vida foi muito antes. Deus não nos escolheu pelos nossos méritos, porque nada ainda tínhamos feito. Deus nos escolheu pela grandeza da sua graça. Deus nos escolheu simplesmente porque antes de virmos ao mundo, Ele disse, é aquele que eu quero pegar, é aquele que eu quero salvar, é aquele que eu quero agir na vida dele, é aquela pessoa que eu vou abençoar. Se Deus nos escolheu, pode ter a certeza que Ele tem um propósito. Deus não escolheu ninguém por um acaso. Deus não escolheu por engano. Eu vou apontar para o irmão aqui, mas na hora que eu ia apontando, o irmão se abaixou e pegou no outro. Deus te escolheu porque Deus tem um propósito na tua vida. Amém. E quando a gente fala de propósitos, é muito importante a gente entender que muitas vezes nós sabemos qual é os propósitos de Deus, mas muitas vezes nós queremos desviar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Muitas vezes nos encontramos em situações que dizemos, mas meu Deus, por quê? E por quê? E por quê? E nós vemos aqui no livro de Efésios que Deus agiu para que as pessoas se tornassem santas. A gente vê aqui, eu queria colocar em segunda ação,
no livro de Efésios, capítulo 1, que Deus nos escolheu com um propósito, para que fôssemos santos. Amém, igreja? Amém. A gente pode entender de forma bem visível no versículo 4, a parte B do versículo 4, veja o que é que ele diz: para que foi que o Senhor nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Amém? Deus nos escolheu para sermos santos. Deus nos escolheu para sermos irrepreensíveis. Deus nos escolheu para sermos luz. Deus nos escolheu para sermos servos e filhos de Deus. Glória a Deus. Quando a gente fala essa palavra, Deus nos escolheu para sermos santos, muitas vezes achamos essa palavra com um teor de peso muito grande. Porque o que é ser santo? Ser santo é uma pessoa incapaz de pecar? Não. Ser santo é ser uma pessoa incapaz de permanecer no pecado. Ser santo é uma pessoa que não vai passar por provações? Não. Ser santo é uma pessoa incapaz de desistir mediante a provação. Ser santo é ser aquela pessoa que sabe que tem um Deus acima de todas as coisas. Ser santo é ser aquela pessoa que aonde quer que ela venha passar, as pessoas possam ver Cristo em sua vida. Meu irmão, a gente tem olhado os dias de hoje, nas atualidades de hoje, que as coisas têm descaminhado muito. Uma das coisas que eu tenho dito e tenho falado é que a vinda do Senhor está próxima. E muitas vezes parece ser repetitivo, ou muitas vezes parece ser aquela pessoa que está dizendo mais uma vez que Jesus está voltando. Não, mas eu já escuto isso há muito tempo. Eu escutava naquele tempo que o ano não chegava em 2000, a gente já está em 2020. Nós observamos, irmãos, que, como diz no linguajar popular, as coisas estão se estreitando. E Deus não nos escolheu por um acaso. Deus nos escolheu para que tivéssemos um propósito em nossa vida. E eu pergunto, irmão, para que somos salvos? Para que fomos escolhidos? Se teve uma ação de Deus desde o princípio, desde o começo, antes de nossa existência, por quê? Para quê? Eu não tenho como não crer que se Deus te salvou, Deus vai te usar. Amém. Muitas vezes no decorrer da nossa vida, passamos por caminhos difíceis, passamos por situações complicadas. Eu lembro, no tempo lá atrás, na minha juventude, onde entreguei o meu caminho ao Senhor, confiando nele, e aquela ação alegra-se. Tudo no início é aquela maravilha. Só que o mundo muitas vezes nos tenta a muitas outras coisas. E a gente vai esquecendo o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Muitas vezes nós sabemos para que Deus nos chamou. Muitas vezes nós temos a certeza o porquê Deus nos chamou. Mas muitas vezes as coisas desembelezam os nossos olhos. E aquilo que vem nos chamar a atenção não é as ações de Deus. Eu lembro com muita veemência meu período no seminário, onde ali, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, porque eu tinha a certeza do propósito de Deus em minha vida, porque eu tinha certeza que tinha sido escolhido desde antes, tinha certeza que o Senhor escolheu mesmo antes da minha vinda à terra, mas isso não me deixou descarriar dos caminhos de Deus. E lembro como se fosse hoje, que tive a oportunidade de trabalhar, porque nesse período de seminário eu só estudava, e tive a oportunidade de trabalhar justamente em um presídio. E ao trabalhar nesse presídio, as pessoas argumentavam, as pessoas falavam que para estar ali você tinha que ser pessoa ruim.
E eu tinha no meu coração que eu nasci, que eu vivia com o propósito de ser uma pessoa boa. Eu tinha no meu coração, na minha consciência, que Deus tinha me escolhido para ser santo, para ser irrepreensível, para ser imagem e semelhança de Cristo. E eu queria dizer, irmão, que muitas vezes sabemos qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas devido a uma dificuldade, devido ao embelezamento das coisas mundanas, esquecemos qual foi o propósito que Deus colocou em nossa vida para que venhamos seguir. E naquela ação, naquele trabalho inusitado, eu queria ser o mais forte da turma. Da minha equipe eu dizia, eu quero ser o mais forte. E o meu foco em ser irrepreensível, o meu foco em ser santo, o meu foco em ser filho, foi mudando para ser forte. E a Bíblia nos ensina que é sendo fraco que somos fortes. A Bíblia nos ensina que é sendo humilhado que seremos exaltados. E o mundo começa a querer pintar quadros que venham chamar a nossa atenção para que nós venhamos a achar aquilo muito bonito. E eu comecei a achar bonito aquela ação que não era o propósito de Deus em minha vida. E isso foi me descaminhando. Uma das primeiras coisas que aconteceu na minha vida foi eu trancar o seminário, eu parar o seminário. E daí o descaminho só aconteceu. E eu queria voltar para o início e dizer assim, irmão, qual o propósito de Deus na tua vida? Qual o propósito de Deus na tua vida? Eu lembro que quando começou essas ações, eu comecei cada vez mais se afastar de Deus, me afastar de Deus. E se eu fosse contar toda a história da minha vida, acho que a gente passaria uns 3 ou 4 dias aqui falando sobre essas ações. Mas eu queria dizer, irmãos, resumindo sobre toda essa história, que eu cheguei a passar mais ou menos 15 anos distante da palavra de Deus. Irmão, você não sabia qual era o propósito de Deus na sua vida? Sabia, irmão. Deus tinha me falado. Deus tinha me livrado de tantas e tantas e tantas coisas com o propósito de eu servi-lo, com o propósito de eu ser servo, com o propósito de eu agir com irrepreensão. Como a gente viu aqui no versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis. Amados, hoje em dia, quando uma pessoa se converte, eu acho interessante essa palavra converter-se. Converter significa deixar de ser uma coisa e se tornar outra. É o sentido de converter-se. Mas hoje em dia você quer converter-se e continuar a mesma coisa. Jesus, quando ressuscitou, Ele ressuscitou para nos ressuscitar. Para nos tirar do lamaçal do pecado, onde estávamos mortos pelas nossas iniquidades, e nos tornar em vida. Mas muitas vezes as coisas descaminham e perdemos o sentido do propósito de Deus em nossas vidas. Eu queria, junto com os irmãos aqui nesse texto, dizer que, primeiro, Deus nos escolheu. Que antes de qualquer coisa que venhamos a fazer, Deus nos escolheu. Irmão, isso não é um mérito nosso, mas é uma graça de Deus. Isso é uma dádiva de Deus. Eu lhe pergunto, pode uma pessoa morta escolher alguma coisa? A Bíblia diz que estávamos mortos pelos nossos pecados, estávamos mortos pelas nossas iniquidades, e simplesmente o Senhor nos tornou a vida. Derruba qualquer ação de dizer que o homem escolheu a Deus. Porque se ele estava morto, como poderia ele escolher? Mostra de forma direta e precisa a grandeza da graça de Deus em nos escolher. Não pelo que somos, simplesmente pela sua graça. A primeira ação que eu
tratei aqui, falei aqui com os irmãos, é simplesmente sobre a escolha de Deus em nossas vidas com um propósito: de sermos santos. Quando eu me percebi 15 anos afastado do propósito de Deus. Irmãos, às vezes achamos que simplesmente o problema está em não saber o que deve ser feito. O problema às vezes não está simplesmente em não saber, muitas vezes nós sabemos. A Bíblia nos ensina a sermos santos. A Bíblia nos ensina a sermos corretos. A Bíblia diz que devemos louvar a Deus, engrandecer a Deus, sermos imagem e semelhança de Deus. Aí nós optamos. Eu creio na ação de Deus em nossas vidas, aonde o que é de ser feito já está escrito e determinado. Mas eu creio na vontade de Deus permissiva. Eu creio na vontade decretiva de Deus, onde Deus decretou que fôssemos o que somos. Mas eu creio na vontade permissiva de Deus, que Ele permite que fazemos algumas coisas ou que andemos por alguns lugares. Confesso aos irmãos que dentre 15 anos andei por caminhos tortuosos. Que em meio a essa caminhada houve sofrimentos, houve lágrimas, houve dores. Eu creio numa ação permissiva de Deus para que tudo isso acontecesse. Eu não creio que Deus quis que aquilo acontecesse. Deus permitiu que aquilo acontecesse. E muitas vezes Deus tem permitido que passemos por algumas situações para que nós venhamos a entender qual é o propósito de Deus em nossas vidas. E eu pergunto, irmão, qual é o propósito de Deus em tua vida? Porque muitas vezes andamos achando que não temos propósito. E o irmão canta, o irmão prega, o irmão faz isso, o irmão faz aquilo. E eu faço o que? Louve a Deus, irmão. O irmão é tão assim, e eu faço o quê? Meu irmão, tu fosse salvo, alcançado pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus. Não existe dádiva melhor do que essa. Amém. O simples fato de podermos ouvir a palavra de Deus basta. A Bíblia diz que a graça do Senhor me basta. Muitas vezes, amados, queremos grandes coisas aconteçam. Senhor, levanta aquele profeta e diz qual é a tua vontade na minha vida. Eu conheço, irmão. Pessoas que eu fui a uma igreja faz tempo e o abençoado chegou com a Bíblia do jeito que estava fechado, deixou. E profecia aqui, profecia ali. E quando eu saí, a pessoa que estava do meu lado disse: mas rapaz, é bênção demais. Eu disse: graças a Deus, muita bênção. Mas eu achei falta de uma coisa. Ninguém leu a Bíblia. Ninguém falou da Bíblia. É simplesmente as pessoas têm corrido atrás daquilo que lhe apraz. As pessoas têm corrido atrás daquilo que lhe é bom, agradável aos ouvidos. As pessoas de hoje em dia não querem ouvir a voz de Deus desde que ela seja irrepreensível. Aí eu acho interessante que Deus, ele fala aqui nesse texto, no mesmo verso 4, que ele diz o motivo pelo qual ele tem um propósito em nossa vida, para que ele quer que sirvamos e como ele quer que venhamos a servir. O que é que ele diz no verso 4? Vamos acompanhar. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmão, a palavra irrepreensível, hoje em dia, não cabe. Hoje em dia não pode repreender. Não, irmão, olha, isso aqui a Bíblia diz assim. Não, irmão, mas isso aqui tem como a gente dar um jeitinho brasileiro. E Deus tinha colocado no meu coração, e tem colocado no meu coração,
que aonde quer que nós venhamos a estar, aonde quer que nós venhamos a andar, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nossa vida. Amém. Irmão, qual é o propósito de Deus em tua vida? Qual é o propósito de Deus em minha vida? Ser santo. Deus não quer que você faça mais nada. Seja santo. Seja irrepreensível perante a sua palavra. Quando a gente está no mundo, feito eu estava no mundo, todo mundo me conhecia. No passado, só aquele bicho doido. Olha o bicho doido ali. Conhecia, era uma forma de identificação. Está desmantelado, vai se conhecer pelo que é. Mas, irmãos, se nós fomos alcançados por Deus, nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, como é que temos sendo visto? Quando nós passamos, o que é que as pessoas dizem? Olha, que ele é um servo de Deus. Olha aquele ali, meu amigo, não é digno de repreensão não, porque ele é irrepreensível. Aquele é mesmo que está vendo Jesus Cristo. Esse foi o objetivo que o Senhor enviou o seu Filho na cruz do Calvário. Esse é o motivo pelo qual Jesus Cristo na cruz do Calvário sofreu, para que nós pudéssemos louvar e engrandecer o seu santo nome. E não existe nenhuma forma de louvar e engrandecer a Deus sendo como Deus. Eu acho interessante essa parte, irmão, porque muitas vezes achamos que louvar a Deus, engrandecer a Deus, é quando pegamos o microfone, ou nem microfone pegamos, e simplesmente cantamos com uma voz maravilhosa louvores a Deus. Achamos que simplesmente dar graças a Deus é simplesmente ajoelhar e dizer assim, Senhor, muito obrigado. Louvar a Deus, irmão, é andar como Deus, é andar como Cristo andou. Louvar a Deus, irmão, é onde quer que a gente esteja com a boca fechada, Deus esteja falando. Deus nos chamou para sermos santos. Amém. Eu queria frisar uma terceira parte, que é muito parecida. Deus nos alcançou, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, feito vinhos. Veja só o que aqui diz em 1 Pedro 15 e 16. Quem puder acompanhar, quem puder só escute atento. 1 Pedro 15 e 16. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Que tempo é esse, irmão? Todo o tempo. Qual o tempo de ser santo? Todo o tempo. Qual o tempo de louvar a Deus? Todo o tempo. Irmão, sabe qual o lugar onde mais mostramos o propósito de Deus em nossa vida? Em casa. Quando ninguém nos vê. Quando ninguém sabe o que estamos fazendo. É que nós mostramos se somos santos, como somos santos. Eu acho interessante que quando estamos fora, quando estamos no mundo, quando estamos sem visão nenhuma de Deus, fazemos questão de mostrar que somos do mundo. Eu lembro que mesmo conhecendo, mesmo sabendo de todo o propósito de Deus em minha vida, porém afastado do Evangelho, porém afastado da ação de Deus, eu lembro que fazia-se questão de mostrar que era do mundo. Você levanta os braços, você se mexe para um lado, você faz tudo para mostrar que é do mundo. Mas muitas vezes, quando a gente está em Cristo Jesus, fazemos de tudo para não mostrar que somos de Deus. É uma ação ao contrário, aonde deveria ser uma ação de glória,
Onde deveria simplesmente dizer: meu Deus, glória seja dada ao teu nome, porque tu me escolheste. Mediante tantas pessoas, mediante tantas ações, mediante tanta impureza do meu coração, mediante tanta falha da minha vida, o Senhor me escolheu. Louvado seja o teu santo nome. Eu tenho que gritar aos quatro cantos dos lugares, dizendo que Deus é maravilhoso, porque foi a mim que ele alcançou. Irmão, você tem noção do que é Deus ter alcançado a minha vida? Talvez você não tenha, mas eu tenho. Eu tenho noção do que é Deus ter alcançado a minha vida. Porque eu sei como é que eu estava. Eu sei o que eu era. E eu sei o que eu sou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lembro que eu cheguei numa situação deplorável. Numa situação miserável. Essa é a palavra. Porque o homem, quando está distante de Deus, ele é miserável, porque ele anda na sua miserável vida sem Deus. A Bíblia diz que o homem, quando está com Cristo, ele tem vida. Se ele tem sede, o Senhor é a água que jorra o tempo todo para saciar a sua sede. Se ele tem fome, o Senhor é o pão que sacia a sua sede. Se ele tem problema, o Senhor é o refúgio que o refugia. Mas o homem distante de Deus, ele não tem nada disso, irmão. Eu lembro que, diante de tantas coisas, de tantas ações, eu chego no meu limite, sem força de orar a Deus. Mas o que eu acho mais interessante da forma que Deus agiu na minha vida é que eu sabia qual era o propósito de Deus. Eu sabia o porquê foi que Deus tinha me alcançado desde antes. E ao chegar em casa, depois de uma farra grande, encostei o carro, subi à casa dos meus pais. E sem muitas palavras, porque eu não conseguia falar, eu dizia: Senhor, não aguento mais. Senhor, age na minha vida, porque eu não suporto mais. Eu não suporto mais. Irmão, para a honra e glória de Deus. Amém. Quando deu durante a madrugada, o Senhor começou a falar ao meu coração. Irmão, eu creio num Deus que, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele age. Eu creio num Deus que, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele faz. Eu não precisava ter sofrido tanto, eu não precisava ter passado por tantas coisas para simplesmente cumprir com o propósito de Deus que Ele já tinha me dito. Eu não precisava passar por tantas coisas simplesmente para seguir a Jesus como luz. Mas eu optei pela repreensão. Eu optei por não ser santo. E o sofrimento abateu a minha vida. Eu lembro quando chegou a madrugada, o Senhor falou no meu coração. E em sonho, o Senhor falava ao meu coração. E o Senhor mostrava toda aquela ação de propósito da minha existência. Olha, tu é criado para isso, 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 isso. Foi para isso que eu te salvei. E eu lembro, irmãos, que na madrugada eu me acordei com os olhos cheios de lágrimas e chorando, pedindo perdão a Deus. E eu louvava a Deus por ser uma pessoa tão miserável e Deus ter olhado para mim. A Bíblia diz que a mão do Senhor ela não está encolhida, que não possa nos alcançar. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está tapado, que não possa nos ouvir. Deus, Ele está sempre a nos socorrer. E eu lembro o Senhor falando ao meu coração. E eu, durante toda a madrugada, chorando por escutar mais uma vez a voz de Deus. Amém. Irmão, não tem coisa mais prazerosa, não tem ação mais prazerosa do que ouvir a voz de Deus. E ali, quando eu ia amanhecendo o dia, eu ainda chorando, e encontrei a minha mãe saindo do quarto, e fiz carreira a ela, abracei-la, e com os olhos cheios de lágrimas, e ela dizendo o que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu, e eu não conseguia dizer o que foi que aconteceu. Depois de muito tempo eu disse: mãe, não se preocupe que não é problema. Ela imaginou que fosse algum problema.
Imaginou talvez que eu tivesse chegado de algum lugar e tivesse acontecido alguma coisa. Mas foi Deus que tocou no meu coração. Foi o Senhor Jesus que visitou-me para dizer: olha, tu tem propósito. Olha, eu tenho um propósito na tua vida. Olha, eu não te escolhi para tu estar dessa forma. Eu não te escolhi para tu ser dessa forma. Eu te escolhi para tu ser santo. Eu te escolhi para tu ser irrepreensível. Eu te escolhi para tu ser luz. Eu te escolhi para tu me servir. Eu abraçado aos braços da minha mãe, a lágrima corria aos meus olhos. E eu dizia: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é grande em graça. Louvado seja o nome do Senhor, porque os propósitos de Deus, Ele não mudam. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que Deus agiu em nossas vidas, Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não é nenhum menino que escreve e apaga. O que Deus escreveu da história da tua vida vai se cumprir, irmão. Amém. O que Deus agiu para fazer na tua vida, Ele vai fazer. Agora não esquece dos propósitos de Deus em tua vida. Eu lembro que foi a hora do café e eu não comia, chorando. Chegou a hora de viajar no caminhão e ali estava eu com as lágrimas correndo aos olhos. Procurei rapidamente um óculos para disfarçar, mas, irmão, eu confesso que aquelas lágrimas eram de alegria. Amém. Eu confesso que aquelas lágrimas eram todas as vezes que eu lembrava da voz de Deus no meu ouvido, eu me alegrava dizendo: meu Deus, o Senhor falou comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu louvo a Deus porque todas as vezes que eu andava pela cidade de Natuba, depois dessa ação de Deus, as pessoas olhavam assim e diziam: aquele ali, Deus alcançou aquele, Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele ali foi o que Deus alcançou. Meu irmão, Deus é maravilhoso, porque olha quem foi que ele alcançou. Deus não é Deus por conta disso. Amém. Mas louvado seja o nome do Senhor que Ele alcança. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, que os propósitos de Deus há de se cumprir em nossas vidas. Eu não precisava de tanto sofrimento para que isso fosse cumprido. Eu lembro que chegou a noite e eu ainda estava chorando. E eu queria frisar uma coisa aqui com essas lágrimas, lembrando que teve tantas. Irmão, quando Deus fala o nosso coração, quando Deus age em nossa vida, não tem condições de ficarmos do mesmo jeito. Alguma coisa errada tem. Ou Deus não está agindo na tua vida, ou Deus não está agindo com o propósito dele na tua vida, ou alguma coisa tem que mudar. Eu lembro que amanheceu outro dia e eu continuava chorando. Porque Deus tinha falado. Chegou a noite do outro dia e continuava chorando de alegria pelo encontro com Deus. A gente entende quando a gente lê a Bíblia que o diabo ele está o tempo todo a rodear para derrubar o povo de Deus. A gente entende que o simples fato de você ter um conhecimento bíblico, de você ter o tempo que você passou na igreja, isso não lhe impede de cair. Nós entendemos, irmão, que a vida em Cristo, os propósitos de Deus vão se cumprir com jejum, com oração, com devoção, com ação, com leitura, com comunhão com Deus. Eu escutei uma frase recentemente de um pastor, que essa frase ficou latente aos meus ouvidos. Ele já falava de um escritor que tinha falado, eu não lembro o nome do escritor, que dizia mais ou menos assim, que não é porque você sempre vai a um estábulo, por mais que você vá a um estábulo, o estábulo é um curral, né? Igual um curral, eu vi que tinha um aqui. Não é porque você vai o tempo todo a um curral que você virou um burro, um cavalo. Da mesma forma, não é porque você está todo o tempo na igreja que você é crente.
Ele dizia, o que faz você ser, não é você estar, é você ser. Não adianta virmos à igreja continuamente se não temos uma comunhão com Deus. Não adianta virmos à igreja continuamente se não identificamos os propósitos de Deus em nossa vida. Se não agimos com o propósito de Deus em nossa vida. Irmãos, eu te pergunto, amigo, eu te pergunto, qual é o propósito de Deus em tua vida? Deus te alcançou com que propósito? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O propósito de Deus não é enriquecer ninguém, meu irmão, pode ter certeza disso. O propósito de Deus não é deixar ninguém em carro novo para cima e para baixo. O propósito de Deus não é dar casas boas a ninguém. Não, Senhor. O propósito de Deus é que nós venhamos a glorificar o seu nome. O propósito de Deus é que venhamos ser santo. Eu acho interessante que eu percebo que muitas pessoas querem ter regalias que nem o próprio Jesus teve. Muitas pessoas querem ser melhor do que Jesus. Não, eu quero andar num carrinho desse, quero nada. Aí a gente vê como foi que Jesus andou na terra, como foi que Jesus andou no mundo. Muitas pessoas não querem passar dificuldades. Aí a gente vê as dificuldades que o Senhor passou, fome, frio, todas as dificuldades. Tentado, não, mas eu não quero ser tentado, mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? O próprio Jesus foi tentado. Irmão, nós identificamos que o propósito de Deus em nossa vida é simplesmente sermos santos. Eu queria concluir com a terceira parte, que é, eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Romanos. Capítulo 6, versículo 4, que diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Amém. Assim como Cristo ressuscitou, que nós também venhamos ressuscitar na morte que vivíamos sem Cristo, em novidades de vida. Eu acho interessante, como eu já falava, que muitas vezes, hoje em dia, nessa atualidade, temos permitido que tudo se torne normalidade. Você lembra, irmão, como é que acontecia as convenções antigamente? As pessoas se convertiam, tinha todo um processo. As pessoas se convertiam, era aquela coisa, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, eu não sei se eu dou um sinal ao pastor, não sei se eu não dou. Aí ficava naquela, uma oração aqui, uma oração ali, e o pastor orando, e o pastor falando, e a pessoa com muita dificuldade, com muita atenção, levantava a mão. Eu achava interessante que geralmente aquelas pessoas que levantavam a mão chorando. Porque eles entendiam que eles queriam mudar de vida. Naquela hora que eu olhava aquela ação daquelas pessoas, eu via o propósito de Deus e aquelas pessoas com um propósito de servir a Deus. Se a gente atentar mais antigamente, mais lá atrás, a gente vê que as pessoas quando aceitavam Jesus, as pessoas quando diziam assim, eu quero Jesus, eu quero servir a Jesus no tempo dos discípulos, essas pessoas automaticamente já eram batizadas, já diziam, ide e pregai o Evangelho. As pessoas tinham um propósito, Deus abençoava, Jesus alcançava, Deus salvava com o propósito de ir e pregar o Evangelho e ser santo e mostrar quem era Jesus através daquela vida. As pessoas simplesmente saíam pregando o Evangelho. A gente vê aquela mulher cheia de espírito maligno, Maria, cheia de espírito, Maria Madalena, cheia de espírito, 7, se não me engano, se não me falha a memória, 7 espíritos. E ali, ninguém conseguia expulsar aqueles demônios, ninguém conseguia expulsar aqueles espíritos. E diz a Bíblia que ela já não aguentava mais aquela agonia que era desde antes que ela vinha sofrendo com aquilo. E simplesmente o Senhor expulsa. O que é que isso tem a ver, irmão? Tudo a ver. Tudo a ver. Sabe o que aconteceu com essa Maria Madalena?
ela passou a ter um propósito: servir a Jesus. Ela passou a ter um propósito: ser luz. Ela passou a ter um propósito diante de Deus: glorificar a Deus. A gente entende, irmão, que depois que aconteceu isso, ela poderia simplesmente dizer: agora minha vida é outra. Ela passou tanto tempo sofrendo com aquelas legiões, que a Bíblia mostra que era sofrimento, mas ela começou a seguir a Jesus. Ela começou a ter um propósito diante de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, lá ela estava. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo crucificado, que Jesus foi morto, lá ele estava. A Bíblia diz que quando Jesus foi sepultado, lá ele estava. Aí eu lhe pergunto, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu a quem? A ela. Avisa aos discípulos que eu ressuscitei. Olha que honra. Meu irmão, Jesus tinha alcançado ela com um propósito, para mostrar que ele era Deus, e ele mostrou que ele era Deus, tanto libertando ela como dizendo e honrando a ação dela, dizendo: olha, vai aos discípulos e diz que eu ressuscitei, diz que eu estou vivo. Irmão, Deus nos alcançou com esse propósito, para que aonde quer que nós venhamos a estar, nós possamos mostrar que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Jesus não nos salvou para sermos mudos espirituais. Jesus não nos escolheu lá atrás para as pessoas que passavam por nós não reconhecer Cristo em nossa vida. Meu irmão, se as nossas atitudes não nos mostram ser de Cristo, existe um grande risco de nunca ter sido de Cristo. Isso é uma verdade preocupante. Se o nosso dia a dia não nos mostra Cristo, existe uma grande possibilidade de nunca termos sido de Cristo. Irmão, e pode, irmão? Pode. Com certeza. Não pode, pastor? Pode. Você lembra de Judas? Judas andava com Jesus. Mas Judas não tinha um encontro com Jesus. Estava ali, mas o Senhor já sabia. A Bíblia diz que quando teve a última reunião entre eles, Satanás se apossou dele. E Satanás não se apossa do povo de Deus. A gente vê que ele andava com Jesus, ele escutou o sermão diretamente de Jesus. Ele escutou as palavras de Deus diretamente de Jesus. Irmão, o ouvir traz a fé, traz primeiramente a graça para nos alcançar. E quando a graça de Deus nos alcança, o propósito de Deus é para que nós venhamos a ser o quê? Justos, irrepreensíveis. O propósito de Deus em nossas vidas é para que sermos santos. O único propósito real que Jesus nos alcançou é para sermos santos. Deus salvou para quê, meu irmão? Para dar riqueza, não foi. Para dizer assim: olha, há um crente ali. Não. Deus salvou para ser santo. Por isso que eu digo e repito, e é uma frase preocupante. Se esse tempo todo, eu não sei que tempo foi ou que tempo é, as pessoas não conseguem enxergar Cristo na tua vida, existe uma grande possibilidade de Cristo nunca ter entrado na tua vida. Não é porque andamos, não é porque visitamos estábulos que somos o animal que está lá. Não é porque visitamos e andamos na igreja que somos o que está lá. As nossas atitudes demonstram quem somos. Mas, irmão, o senhor agora não falou, passou 15 anos distante, passei. Mas os propósitos de Deus me fez estar aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A gente encontra na vida de Davi, um grande homem de Deus, Davi fazendo grandes coisas em nome do Senhor Jesus, mas Davi adulterando, Davi matando e Davi sendo restaurado. Irmãos, não é porque Deus abençoa a nossa vida que vamos nos distanciar da palavra de Deus.
Não é porque Deus já me usou demais que eu não vou ter aquele momento com Deus. Eu sempre pergunto, irmão, tu parou hoje, quanto tempo para Deus? O dia é o mesmo dia, às vezes eu digo em casa, pai, não sabe reunião por dia é um só. Não adianta muita correria não, porque o dia nem vai aumentar, nem vai diminuir, é aquela mesma coisa. Mas muitas vezes na correria do dia a dia, fazemos de tudo, mas não reconhecemos os propósitos de Deus em nossa vida, durante muitas vezes e muitos dias. Meu irmão, o propósito de Deus, ele nos alcançou desde antes, mas é para ser vivido todos os dias. O propósito de Deus é para ser evidenciado em nossa vida todos os dias. E louvado seja o nome do Senhor, que nós vivemos para Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele, na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim também andamos nós em novidades de vida. Irmão, é a Bíblia que fala. Jesus foi ressuscitado. Jesus nos ressuscitou para que tenhamos uma vida pura diante de Deus. Amém? Amém. Que Deus ele possa sim aplicar a palavra de hoje em nossos corações. E eu louvo a Deus, irmãos, porque acima de tudo os propósitos de Deus se cumprem em nossas vidas. Não importa quem seja contra, não importa quem não acredite. Irmão, você não está aqui simplesmente porque você foi credibilizado pela sociedade para estar aqui. Porque eu identifico que quem ama a Deus, quem serve a Deus, não serve a uma sociedade. A Bíblia diz que quem ama a Deus quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E quem serve a Deus não pode servir ao mundo. Então não tem como agradarmos as duas situações. Ou você agrada a Deus ou você agrada o mundo. Então louvado seja o nome do Senhor. Porque todos os propósitos de Deus são cumpridos em nossas vidas. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade e que Deus possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Louvamos a Deus pela vida de Alisson. Agradecemos também por ele ter se disponibilizado também de vir para cá, né? A irmã Lúcia, que desejava muito também estar aqui conosco, mas hoje ela não pôde, mas certamente ela estará em outro momento conosco, né? Então louvamos a Deus pela vida de Alisson, pela vida de todos aqui. Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Irmãos, quarta-feira estaremos aqui novamente, né? Se Deus quiser, né? Estaremos aqui quarta-feira para mais uma vez cultuarmos ao Senhor. Hoje pela tarde a gente teve ali no velório, no sepultamento do irmão Dedinho, né? Estejam orando também pela irmã Cel, pela sua família, que Deus também esteja confortando o coração de cada um no nome de Jesus. Amém, amados? Então já foi dado os avisos até quarta-feira, né? Se assim Deus nos permitir. Obrigado aos irmãos que também veio de Umbuzeiro, irmã Beth, irmão Antônio, irmão Heldilson, né? E Alisson pregava e eu lembrava de duas coisas, né? Que eu sempre digo aos irmãos, que o Senhor tem perdão para nós. Amém? O Senhor tem perdão para o pior pecador. Eu lembro que eu já disse isso aqui no Cita Agudo. O Senhor tem perdão para o pior pecador que se arrepende. Outra coisa que eu lembrava muito aqui, e sabemos que Deus nos alcança não é pelos nossos méritos, é por causa do seu grande amor, sua grande misericórdia, né? Ele é quem nos amou primeiro, Ele é quem nos alcançou. Mas eu lembrava aqui também, né, da irmã Lúcia, mãe de Alisson, né? O Senhor falou com Alisson pela madrugada. E Alisson andou 15 anos afastado do caminho do Senhor. E eu fico aqui e tenho certeza disso. Quantos anos a irmã Lúcia esteve de joelho pela madrugada, orando pelo seu filho, né? Então Deus levantou a irmã Lúcia para orar também
pelo propósito de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrarmos essa noite. E o pastor Anderson está mandando um abraço para os irmãos. Amém. Pastor Anderson também está online aí, mandou um abraço, né? O irmão Alisson, ele é irmão do pastor Anderson. O pastor Anderson já esteve aqui visitando aqui, né? É o nosso pastor titular, né? E a irmã Lúcia, que tem muita vontade de vir aqui, é a mãe, né? Do irmão Alisson e do pastor Anderson. Então, hoje não foi possível, mas em outro momento ela estará aqui conosco. Amém. E estamos também para comemorar também, né? Estamos esperando aí por conta da pandemia, por conta de não fazer aglomerações, mas estamos muito desejosos já de celebrar um ano que estamos aqui nesse local, né? Louvamos a Deus também pelos mantenedores também aqui do aluguel deste local. Então, um abraço à igreja do Bessa, né? Que o pastor Anderson pastoreia e é o nosso pastor titular. Somos uma congregação ali em Buzeiro e um ponto de pregação aqui no Cinto Agudo, que pertence à igreja congregacional no Bessa, onde o pastor Anderson é o pastor titular. E agradecemos a todos que estão aí também online aí, que assistiu o culto, que Deus tenha abençoado também sua vida, no nome de Jesus. Oremos. Pai, querido Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Te louvamos, ó Pai, porque ouvimos nessa noite também a Tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque nesta noite também estivemos aqui reunidos, ó Pai, considerando uns aos outros, Senhor, amando uns aos outros, ó Senhor, não deixando, Senhor, de congregar, como diz a Tua palavra. Te louvamos, ó Senhor, por mais uma quarta-feira estar aqui, Senhor, nesta localidade, que a Tua palavra tem sido pregada, nesta localidade, Senhor, a qual o Senhor nos trouxe até aqui, a qual o Senhor abriu esse local, a qual o Senhor tem levantado, Senhor, mantenedores também deste local, Senhor. Louvamos, ó Pai, o Teu santo nome, entregamos ao Senhor tudo isso, Senhor, aos Teus feitos, sabemos que é a Tua mão, pedimos que o Senhor continue, Senhor, nos guardando, nos livrando, ó Senhor, fortalecendo, Senhor, nos dando ânimo e vigor, Senhor. Ó Pai amado, Teu Santo Espírito, Senhor, esteja, Senhor, nos enchendo, ó Pai, ó Senhor, dos Teus propósitos, da Tua vontade. A Tua palavra diz que o Senhor também coloca a Tua vontade em nossos corações. Pai, toma a igreja do Bessa, Senhor, em Tuas mãos, o pastor Anderson. Toma, Senhor, as congregações, os obreiros. Ó Pai, toma também, Senhor, a vida de Alisson em Tuas mãos, Senhor. Ó Senhor, para o Senhor não há nada impossível, Senhor. Para os homens é impossível, mas para o Senhor não é impossível, Senhor. Para o Senhor todas as coisas são possíveis. Ó Pai amado, obrigado, Senhor. Que o Senhor continue salvando, Senhor, irmãos aqui no Cinto Agudo. Ó Senhor, vidas ali em Umbuzeiro, vidas ali na Tuba. Ó Senhor, em nossos familiares, ó Pai, aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Continua, Senhor, guardando, Senhor, a vida de Alisson. Que ele venha continuar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Que ele, todos nós, Senhor, venhamos demonstrar, Senhor, o Senhor em nossas vidas. Porque o Senhor nos chamou para sermos sal e luz deste mundo, ó Senhor. Então, Senhor, nos ajuda. Seja, Senhor, conosco. Nos alcança. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Senhor, nos transforma, Senhor, com o Teu Santo Espírito a cada dia, Senhor. Ó Pai, eu te louvo, Senhor, por esta comunidade, Senhor, por este local, por esta família aqui, Senhor, que é dono também deste local. Ó Senhor, alcança seus familiares, alcança cada um no nome de Jesus. Pai amado, te pedimos também que cada um de nós, Senhor, possamos voltar também em paz para os nossos lares. Os irmãos aqui do Agudo, ó Senhor, nós que ainda vamos para Umbuzeiro, Alisson, Senhor, que vai para Natuba, ó Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos, estes carros, esses veículos, ó Pai, a direção destes carros, ó Senhor, nos livra, Senhor, no caminho, que possamos chegar em paz, nos dá uma boa noite, Senhor, também de descanso, ó Pai, que viemos, ó Pai, nos alegrar, porque o Senhor está conosco, o Senhor está na Tua igreja, o Senhor está no meio do Teu povo. Ó Pai amado, tão somente, Senhor, venhamos entender os Teus propósitos, a Tua vontade, sermos santos, irrepreensíveis, ó Pai, e também em amor. Desde já te louvamos, te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até quarta-feira, se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Fiquem na paz.